Olá amigos, aqui quem está falando é o Leberson Farias Lamounier Costa, PhD em Física pela Unicamp. Sou construtor da teoria econômica quântica, a teoria que provou para o mundo que o homem está compreendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, principalmente a relação juro-inflação que determina todo o funcionamento da economia. Como que eu cheguei nessa conclusão? Eu simplesmente aprofundei na lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, que determina, é, é, né, a lei da oferta e demanda, que induz, melhor dizendo, toda a ação humana de atração ou de repulsão econômica. A oferta que induz a ação humana de atração ou repulsão econômica. Portanto, quais são as equações do movimento que descrevem a ação e repulsão econômica? A lei da gravidade, força elétrica, corpo em queda livre, ou seja, todo esse gráfico aqui, essa função 1 sobre x ao quadrado. Um outro detalhe da teoria econômica quântica, que é importante dizer, que ela foi capaz de revelar o tamanho do espectro econômico, de 2% a 6%. Como que eu cheguei nessa prova? Usando essa equação aqui de Heisenberg, da física atômica, que é uma equação que tem a função de encontrar o espectro da luz. Veja que essa função é variação de 1 sobre n ao quadrado, ou seja, essa mesma função. E aí ela revelou esse tamanho desse espectro econômico. Você vê que o espectro econômico ele é estreito, ele vai de 2 a 6%. E, enfim. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é sobre um vídeo. Por que os governos gostam tanto de inflação? Por que os governos gostam tanto de inflação? E é correto, os governos gostarem de inflação está correto, porque quando os governos gostam de inflação, eles estão de acordo com o que a teoria econômica quântica está indicando. Você precisa digitar aqui no meu YouTube, Leberson Costa, que vai elencar uma série de vídeos, que ela fala justamente que é em alta inflação onde a economia é mais estável, nesse ponto aqui no limite superior da economia, onde a economia é mais estável, onde a moeda é mais valorizada, onde não tem variação do preço, a desinflação ela é pequena, enfim. Então, isso daqui que é interessante a gente mostrar aqui um detalhe. Então, eu vou abrir um vídeo aqui, o áudio desse vídeo que está na internet. O nome desse vídeo é Por que os governos gostam tanto de inflação? 6 motivos. Só que eu vou pegar só um intervalo dele aqui, de Bruno Perini. Veja bem, olha o que ele fala. Conta disso. Então essa questão dos estímulos do governo também mexe e garante que a gente tenha um grande apelo para que nós tenhamos mais dinheiro circulando na economia de tempos em tempos. Inclusive o Friedrich Hayek, um outro economista austríaco, ele falava que essa tentação do dinheiro barato de produzir mais dinheiro, ela está sempre muito presente. Inclusive por conta disso ele defendia que o dinheiro deveria sair da mão do governo, deveria estar de alguma forma, ele não sabia como, independente dele. Talvez o Hayek, vendo que o Bitcoin veio se tornar, ficaria bem satisfeito. Mas continuando, o terceiro motivo seria que a inflação ela prejudica o poupador, porque afinal de contas tenta poupar dinheiro em casa com uma inflação crescente. Com o passar dos anos seu dinheiro não vai mais nada. Mas ela ao mesmo tempo ajuda o endividado. E quem são os maiores endividados do mundo, os maiores devedores? Veja, ele está falando que a inflação, a teoria econômica quântica ela está provando o contrário. Que ela está justamente dizendo aqui, que é em alta inflação que a moeda é mais estável, onde tem menor desvalorização da moeda, onde os preços são mais estáveis, onde a desinflação é menor. Tá vendo esses quadradinhos, esses triângulos aqui, Então o gráfico está mostrando justamente que em baixa inflação e alta taxa de juros, porque no centro desse gráfico está o Banco Central controlando a taxa Selic. Quando você controla a taxa Selic, você controla a inflação. Esse efeito acontece mesmo. E aí, portanto, ele está mostrando que a desinflação é maior em baixa inflação. Então faz todo sentido, porque uma alta taxa de juros, tudo fica caro. Tudo fica caro. Uma alta taxa de juros, tudo fica caro. E uma alta taxa de juros é baixa inflação. E essa carestia, ele reflete no preço, entendeu? Ele reflete no preço, de fato. E por isso que a desinflação é maior. É preciso essa teoria econômica quântica, ela não tem erro. E ela vai bater justamente aqui, veja bem.
Aí ele já fala que, né, então, na verdade, a teoria econômica quântica está contestando ele, falando, não, beleza, em alta inflação, onde a moeda é mais estável, onde a moeda sofre menor desvalorização. Por quê? Porque ela foi desvalorizada tudo lá em baixa inflação. Porque em alta inflação a desinflação é menor. O que é desinflação? O aumento desacelerado do preço. O que é desinflação? O aumento desacelerado do preço. É justamente esse movimento de 2 para 6, está vendo o sinal do corpo em queda livre no centro do gráfico? É esse movimento aqui, ó, de 2 para 6, é um movimento desacelerado. Então, isso é desinflação, que é o aumento desacelerado do preço. Então, o preço deixa de aumentar, deixa de variar, justamente em alta inflação e baixa taxa de juros. Então está condenando essa fala dele. Mas beleza, vocês estão vendo que tem conflitos conceituais. Os conceitos de economia estão bagunçados. Agora ele fala, quem é que ganha mais com endividamento? Né? Vamos lá, ele fala, quem é que ganha mais ajuda no endividamento do governo. Então a inflação que ele vai falar agora, uma inflação alta ajuda no endividamento do governo. Olha que coisa sensacional. Uma inflação alta ajuda no endividamento do governo. No endividamento do governo, justamente. Vamos ver aqui o que ele diz. Devedores são os governos. Você tem o governo americano devendo mais de 100% do PIB, o governo italiano e o japonês devendo mais de 200%, o governo brasileiro chegando próximo dos 100%, provavelmente até o final do ano a gente já vai ter batido aí 100% de dívida PIB. Se a inflação ela desvaloriza o dinheiro, ele vai perdendo o seu poder de compra, com o mesmo dinheiro você compra cada vez menos coisas. Isso é interessante para quem tem dívida, porque imagina que eu pegue R$100 emprestado com você que está me assistindo aqui, e eu falo, ó, vou te pagar daqui a 10 anos. Você fala, pô Bruno, tranquilo, não quero nem juros porque eu gosto do seu trabalho, eu quero te ajudar, que vi que você está na pior aí. Aí você me empresta esses R$100. Então você vê que essa informação ela não é verdadeira. O gráfico está mostrando de outra forma. Aí ele vai mostrar de outra forma, né, que na verdade a moeda é mais estável em alta inflação. Mas a teoria econômica quântica ela prova concretamente por que uma inflação alta é bom para quem está endividado. Mas ela só é boa se tiver uma inflação baixa, uma taxa de juros baixa. Vamos lá. Isso eu te pago daqui a 10 anos. Só que hoje, quando você me emprestou os R$100, eu consigo fazer uma série de coisas com R$100. Só que daqui a 10 anos, talvez eu não compre nem o Kinder Ovo com esse dinheiro. Vai saber como é que vai ser a evolução dos preços. Então veja que, como você me emprestou a juros zero, mas mesmo que fosse 1, 2% de juros, como são juros abaixo da inflação, a consequência disso é que no longo prazo a minha dívida ficou menor, ficou cada vez mais fácil de pagar essa dívida. Então, tendo inflação mais alta do que os juros de uma dívida do governo, a consequência é que, embora nominalmente, ou seja, os números, né, dessa dívida estão aumentando, em termos de poder de compra, né, em termos reais, essa dívida está ficando menor com o passar do tempo. Por isso que governos eles têm essas metas de inflação. E muitas vezes gostam de manter a inflação um pouquinho acima da taxa de juros. Isso é o que está acontecendo no mundo nesse período. Inclusive aqui no Brasil. Nós temos uma Selic que agora está em 2,75, com IPCA de 12 meses em 5,2. Se for pegar o IGPM, então, que é um outro índice usado para medir também esse aumento de preços, está acima de 30%. Então veja como os juros estão abaixo da inflação agora. E você pode até pensar, mas é uma diferença de 2%, não é tanta coisa assim. Pois bem, vamos imaginar o seguinte, mantém essa diferença aí de 2% de inflação sobre os juros, né? 2% a mais para a inflação, ao longo de 20 anos, e o que você vai ter é uma redução da dívida em quase 50%. Ao longo de 30, e ela cai em termos reais, né, 80%. Ou seja, é muito interessante caso o governo consiga manter essa dinâmica de juros mais baixos do que a inflação. Assim ele reduz bastante a dívida pública. O quarto ponto, e provavelmente muitos de vocês estão... Pegar aqui a dívida pública. Então o gráfico está confirmando isso. O gráfico, nesse limite econômico superior de 6%, ele favorece o endividamento dos governos. Agora eu provo também, você vê como que é preciso esse gráfico. Porque economia é uma única variável, a variável da ação humana, que é esse gráfico. Esse gráfico é o gráfico mais fundamental da economia. Ele explica todos os fenômenos da economia de forma correta, os efeitos da economia. Então veja que quando tem muita inflação, favorece os governos. Por quê? Mas ele só favorece se tiver uma baixa taxa de juros também, né? Então, justamente o que o gráfico está dizendo. Então vamos olhar para cá,
numa coisa que é importante. Por que favorece o governo? Inclusive esse gráfico ele prova isso. Você viu que nesse vídeo ele fala de uma taxa de juro negativa. Então, só para a gente lembrar aqui sobre desinflação zero, juro neutro fixado. Então, eu já provei em vídeos, né, nesse limite superior aqui de 6%, né, que eu vou chamar essa matemática aqui, esse vetor 1 é o capital industrial, e daqui é o Banco Central, mais é o poder da moeda. Se há equilíbrio que não traga impactos para o aumento dos preços, então estamos diante de uma taxa de juro neutra. Então, na verdade, aonde é a taxa de juro neutra? Esse gráfico ele está mostrando aonde você tem menor desinflação. Ele falou a menor desinflação é justamente no limite da economia, no limite superior da economia, onde tem desinflação muito baixa, ou seja, aonde não tem mais variação do preço. Então esse gráfico que está dizendo qual é a taxa de juro neutra. Entendeu? Então não é o juro neutro que determina o aumento do preço, mas sim esse gráfico que está dizendo aonde você coloca o juro neutro. Então, para uma situação dessa, você fixa o juro neutro aqui, ó, numa desinflação praticamente zero. Entendeu? E aí você tem um juro neutro fixado no limite superior da economia. E esse juro neutro ele vai ser negativo. Então, o juro neutro negativo favorece o endividamento dos governos. Então, quando os governos... É correto, é legítimo, é a forma correta os governos gostarem de inflação. Então, o governo gostar de inflação está correto, porque está de acordo com a teoria econômica quântica. Está de acordo com esse gráfico. Por quê? Uma inflação alta é uma desinflação baixa. Ou seja, é a região onde a moeda sofre, onde a moeda é mais estável, onde tem a variação do preço é praticamente nenhuma. Entendeu? É tudo de bom para a economia. Então, quando os governos gostarem de inflação, ele está correto, eles estão de acordo com esse gráfico. Então, eu faço uma conta aqui muito simples. Está vendo aqui, ó? O PSI é o juro, a taxa de juro, o Banco Central, né, que é a taxa Selic. O X faz o papel da inflação. Enfim, eu tenho essa equação aqui, certo? Essa equação é a mesma que essa equação. Então, a gente só vai fazer uma breve... buscar um pouco aqui na análise. O tamanho do espectro econômico ele vai de 2 a 6%. Vocês precisam entrar aqui no YouTube e digitar Leverson Costa que eu falo porque o espectro é de 2 a 6%. É lógico que eu já usei essa equação de Heisenberg da física atômica. Mas enfim, o tamanho do espectro é de 2 a 6%, porque acima de 6%, todos os pontos caem numa colinearidade inflacionária. Nesse gráfico, todos os pontos têm o mesmo valor, estão todos no mesmo plano. Então existe um limite econômico de 6%. Agora é importante a gente entender uma coisa, um detalhe aqui. A meta de inflação, o que é meta de inflação? É uma tendência central. É por isso que ele fala que os governos definem meta de inflação para favorecer o governo, enfim. Mas como o limite econômico ele vai de 2 a 6%, o que é meta de inflação? É uma tendência central. Mas o que significa tendência central? Mediana. O significado de mediana é tendência central. Então, a mediana desse espectro econômico de 2 a 6% é de 4%. Então, existe uma única meta de inflação de 4%. Então, por isso que quando você adota, você faz esses cálculos usando essa equação, eles são exatos, eles são corretos. Então, para o equilíbrio econômico, vamos dizer que você favorece o capital financista, de uma forma que você também não deixa de desfavorecer o capital industrial. Então vamos dizer, a taxa de juro legal ali, que ela favorece o capitalismo financista, mas também ela favorece o capitalismo industrial, o povo, enfim. É justamente essa mediana aqui, essa taxa, essa meta de inflação de 4%. Como que você faz? Você faz justamente fazendo essa conta, tá vendo? Quando x é igual a 4, eu substituo 4 aqui nessa equação, eu multiplico por 100%. Então eu tenho uma taxa de juros de 6,25. No final, isso daqui é uma taxa de juros de 6,25. Certo? Uma taxa de juros de 6,25. Então, e aqui eu tenho um juro real positivo de 2,25. Um juro real positivo de 2,25.
para essa meta de inflação de 4%, que é a única mediana, a única meta de inflação. Beleza, um juro real positivo de 2,25 é legal, é bacana, é bom para todo mundo, vamos dizer assim, né? É o que geralmente é o que é o juro real, é o juro real hoje dos Estados Unidos, da Europa, enfim, do Japão, é em torno disso daqui, 2,25, é por aí. Então, está de acordo. Então, a teoria econômica quântica está falando qual é a meta de inflação, que você determina a meta de inflação de 4%. Beleza, agora eu coloco x igual a 5, que está acima da meta de inflação. Para x igual a 5, eu fazendo essas contas e fazendo essa diferença aqui, eu já tenho um juro real negativo de menos 1. Que aí é melhor ainda para a economia e é melhor ainda para o endividamento público. Porque vai cair na fala do que o rapaz falou aí. Falou, né, que com o tempo o dinheiro ele perde mais valor, uma inflação alta, porque nesse caso aqui não é que o dinheiro perde mais valor, o dinheiro está mais valorizado, porque você tem uma taxa de juro real negativa, então o dinheiro está mais poderoso, ele está mais forte. Agora de 6% para x igual a 6, fazendo toda essa conta, eu tenho uma taxa Selic de 2,8, né? Para 5 eu tenho uma taxa Selic de 4%. E aí eu faço essa diferença, né? Para uma inflação de 5% eu vou ter uma taxa de juros de 4%. Uma taxa Selic de 4% e, portanto, eu faço essa diferença. A taxa Selic menos a inflação, eu tenho um juro real negativo de 1%. Aí eu jogo uma inflação de 6%, que é o limite superior da economia, eu vou ter uma taxa Selic de 2,8%. E essa taxa Selic de 2,8%, que é o que a gente pode chamar de juro neutro fixado. Ele fixa para uma taxa Selic de 2,8%. Eu faço essa diferença, taxa Selic menos a inflação, aí eu tenho um juro real negativo de menos 3,2%, que é o juro, que é o verdadeiro juro neutro fixado. Então você vê que eu estou provando matematicamente por que o endividamento público, por que o governo gosta de alta inflação. Por quê? Porque você vai ter um juro real negativo. E isso é favorável ao governo, o endividamento dos governos, e é favorável para todo mundo, principalmente para o governo, que na verdade a moeda fica mais forte, fica melhor para o governo. Então, o que você vê hoje no mundo, o que na minha interpretação, hoje no mundo existe uma guerra de fato. O capital financista contra o capital, contra os governos e o capital industrial. Porque o capital financista quer ganhar, o capital industrial também quer ganhar, os governos querem ganhar também, né? Mas você vê que essa meta de inflação de 4%, ela é interessante. No final ela é boa para todo mundo. Então, novamente, é importante a gente voltar nesse vídeo aqui, só para você ver o que ele fala, ó. Ouça aí. Da mão do governo, deveria estar, de alguma forma, ele não sabia como, independente dele. Talvez o Hayek, vendo que o Bitcoin veio se tornar, ficaria bem satisfeito. Mas continuando, o terceiro motivo seria que a inflação, ela prejudica o poupador, porque afinal de contas, tenta poupar dinheiro em casa com uma inflação crescente. Com o passar dos anos, seu dinheiro não vale mais nada. Mas, ela ao mesmo tempo, ajuda o endividado. E quem são os maiores endividados do mundo, os maiores devedores? São os governos. Você tem o governo americano devendo mais de 100% do PIB, o governo italiano e o japonês devendo mais de 200%, o governo brasileiro chegando próximo dos 100%, provavelmente até o final do ano. Você está vendo como que ela não pode ser, uma inflação, ela não pode ser ruim para um e boa para outro. Então isso é um exemplo que o entendimento dos fundamentos de economia estão errados. Então, na verdade, ela está falando que uma inflação alta, ela é boa tanto para o poupador quanto para quem está endividado. Ela não pode ser ruim para um e ruim para outro. Entendeu? Vamos lá. Vamos voltar aqui nesse menu só para você ver aqui um detalhe, ó. Em casa com uma inflação crescente. Com o passar dos anos, seu dinheiro não vale mais nada. Mas, ela ao mesmo tempo ajuda o endividado. E quem são os maiores endividados do mundo, os maiores devedores? São os governos. Você tem o governo americano devendo mais de 100% do PIB, o governo italiano e o japonês devendo mais de 200%, o governo brasileiro chegando próximo dos 100%, provavelmente até o final do ano a gente já vai ter batido aí 100% de dívida PIB. Se a inflação, ela desvaloriza o dinheiro, ele vai perdendo o seu poder de compra, com o mesmo dinheiro você compra cada vez menos coisas. Isso é interessante para quem tem dívida, porque imagina que eu pegue R$100 emprestado com você que está me assistindo aqui. Você vê?
Então, na verdade, você vê como que os conflitos de conceitos, na verdade, ele está falando, não, beleza, uma inflação alta onde a moeda é mais estável. Então, um governo que tem dívida e a moeda é mais estável e o governo gera a sua própria moeda, não tem coisa melhor do que o governo realmente gostar de inflação. Então, tá vendo esses conceitos, essas contradições conceituais que não ajudam a economia, porque a gente tem que saber ler esse gráfico, porque não tem como errar. Porque a economia, gente, é números, são números, são números, são números. Então, isso é uma ciência exata. Ela não é uma ciência estatística, ela é uma ciência exata, porque ainda não havia sido revelado esse gráfico. Mas vamos lá, vamos analisando aqui essa fala. Eu te pagar daqui a 10 anos. Você fala, pô Bruno, tranquilo, não quero nem juros porque eu gosto do seu trabalho, eu quero te ajudar que vi que você tá na pior. Aí você me empresta esses 100 reais, eu te pago daqui a 10 anos. Só que hoje, quando você me emprestou os 100 reais, eu consigo fazer uma série de coisas com 100 reais. Só que daqui a 10 anos, talvez eu não compre nem um Kinder Ovo com esse dinheiro. Vai saber como é que vai ser a evolução dos preços? Então veja que, como você me emprestou a juros zero, mas mesmo que fosse 1, 2% de juros, como são juros abaixo da inflação, a consequência disso é que no longo prazo a minha dívida ficou menor, ficou cada vez mais fácil de pagar essa dívida. Então, tendo inflação mais alta do que os juros de uma dívida do governo, a consequência é que, embora nominalmente, ou seja, os números, né, dessa dívida estão aumentando, em termos de poder de compra, né, em termos reais, essa dívida está ficando menor com o passar do tempo. Por isso que... Por quê? Por que essa dívida está sendo menor com o passar do tempo? Porque é nesse ponto onde a moeda é mais poderosa. Ela é mais poderosa e você tem um juro real negativo. Um juro real negativo. Oi, mãe. Não, mãe. Tia não. Então vamos lá. Governos, eles têm essas metas de inflação. E muitas vezes gostam de manter a inflação um pouquinho acima da taxa de juros. Isso é o que está acontecendo no mundo nesse período. Inclusive aqui no Brasil. Nós temos uma Selic que agora está em 2,75, com IPCA de 12 meses em 5,2. Se for pegar o IGPM, então, que é um outro índice usado para medir também esse aumento de preços, está acima de 30%. Então veja como os juros estão abaixo olha que coisa interessante, olha que coisa agora, interessante. de manter a inflação Coisa um pouquinho interessante. acima da taxa de Tá juros. confirmando. Isso é o que está acontecendo no mundo nesse período, inclusive aqui no Brasil. Nós temos uma Selic que agora está em 2,75, com IPCA de 12 meses em 5,2. Se for pegar o IGPM... Você viu? Tá correto. Ó. E, ó, taxa Selic 2,75, 2,8, IPCA 5,2, ou seja, está próximo da inflação. Tá correto, tá combinando, entendeu? Tá combinando, porque o IPCA é o índice, é o que mede a inflação. Então a taxa Selic está 2,8, o IPCA está 5,2 lá em 2021, 2022, tá confirmando o que a teoria econômica quântica está indicando. Só para ver. Então, que é um outro índice usado para medir também esse aumento de preços, está acima de 30%. Então veja como os juros estão abaixo da inflação agora. E você pode até pensar, mas é uma diferença de 2%, não é tanta coisa assim. Pois bem, vamos imaginar o seguinte, mantém essa diferença aí de 2% de inflação sobre os juros, né? 2% a mais para a inflação, ao longo de 20 anos, e o que você vai ter é uma redução da dívida em quase 50%. Ao longo de 30, e ela cai em termos reais, né? 80%. Por quê? Porque a moeda continua forte, poderosa lá no limite superior da economia. Tá vendo? Tá batendo tudo, cara. Então é correto os governos gostarem de inflação. Eles estão corretos. Então a teoria econômica quântica, ela é uma potência. Então veja, quando eu falo, com todo respeito, não é arrogância minha, não é prepotência, o mundo precisa construir uma nova ordem econômica. Porque o entendimento dos fundamentos de economia, principalmente dessa relação juro-inflação, ela está equivocada. Você vê no vídeo dele, ele fala uma coisa, depois fala outra. A taxa de juro, como é a inflação alta, é bom para um, ruim para outra, não. Ela é boa para todo mundo, a inflação alta. Então é aquilo que fala assim, né? Realmente a teoria econômica quântica é uma frase do Voltaire. É perigoso ter razão em assuntos sobre os quais as autoridades estabelecidas estão erradas. Então é o caso da teoria econômica quântica, é o meu caso. Eu tenho razão sobre os meus fundamentos de economia. A teoria econômica quântica, ela tem razão, ela está correta. Mas é um perigo a teoria econômica quântica ser mostrada para as autoridades estabelecidas
que estão entendendo os fundamentos de economia de forma equivocada, de forma errada. Mas você vê que ela combina mesmo, ele fala em 2021, 2022, que a taxa de juros, a taxa Selic era 2,8, o IPCA era 5,2, ou seja, está dentro da ordem aqui, ó. Está combinando, está batendo em cima. Então isso daqui que é interessante, então está correto, os governos eles devem sim gostar de inflação, então o governo está de acordo. Entendeu? Os governos estão corretos, estão exatos, estão de forma correta, gostar de inflação. Porque quando eles gostam de inflação, eles estão de acordo com esse gráfico. Falou, pessoal, obrigado.